Olá, estas são as conversas de editor e hoje estamos aqui com o José Rodrigues dos Santos para falar sobre o novo livro A Mulher do Dragão Vermelho. Então, o José já escreveu 24 romances e, sendo jornalista, está sempre a par do que se passa no mundo e os seus livros estão muito relacionados também com isso. O que eu gostava de lhe perguntar era como é que decide o que é que vai escrever nos seus livros, as temáticas que lhe interessam falar em livro. Bom, o tipo de romances que eu escrevo, há os romances históricos, têm um determinado perfil, neste caso é um romance de Tomás de Noronha, portanto é o que eu chamo um romance de mistério real. E essencialmente o que eu procuro fazer eu procuro investigar os assuntos com profundidade e quando percebo que sobre determinado assunto nós temos um grande desconhecimento ou temos ideias erradas, então o que eu faço é uma desconstrução, portanto eu procuro temas que eu acho que sejam interessantes e sobre os quais as pessoas não têm um conhecimento aprofundado, têm um conhecimento errado, porque é um conhecimento mediático que não está devidamente informado. E, portanto, esses romances do Tomás de Noronha são desconstruções de mitos que se criam, ou então revelação de coisas que não se conhecem. Neste caso, A Mulher do Dragão Vermelho é sobre a China, o Estado totalitário que está implementado na China e os projetos de dominação mundial que o regime chinês tem. Apresentado assim parece uma loucura, mas quando nós começamos a ler o livro, começamos a perceber, de facto, quão sério e quão grave é este assunto. Sim, é verdade. E ele tem sido, de facto, um grande sucesso. Já vai na 4ª edição em pouco mais de um mês, o que é fantástico. Porquê é que acha que os portugueses se interessam por esta temática e porquê é que acha que isto é importante para nós portugueses, de sabermos? Bom, começa pelo facto de que a China é um dos nossos principais parceiros comerciais. É um país que tem um estado de vigilância total, é um país que tem mais de uma centena de campos de concentração, que fechou aí até 3 milhões de pessoas perseguidas por razões étnicas, é um país que pratica escravatura e é um país que tem como plano a exportação do seu modelo. É um modelo que parte do princípio, que aliás nós vemos agora em vigor na Rússia, que é o princípio de que há Estados vassalos e, portanto, há maneira de os vassalizar. E então, através de uma retórica aparentemente benigna, em que fala de comunidade do destino comum, de harmonia, começa a exportar, tem um modelo chamado as Novas Rotas da Seda, que é basicamente vassaliza os países através de dívida financeira. As Novas Rotas da Seda, por exemplo, o governo português chegou mesmo a pedir à China para que Portugal seja colonizado pela China, quando pediu que as Novas Rotas da Seda entrem em Portugal, comprem o Porto de Sines. E, portanto, claro, neste momento na União Europeia já começa a haver alertas em relação aos projetos chineses, mas a verdade é que é muito complicado quando nós vemos um país que faz uma forte repressão da sua população, que mantém 1.000 milhões de pessoas confinadas por causa de um vírus durante anos e anos, que é o que se está a passar. E é um país que tem campos de concentração, faz perseguições étnicas, trata assim o seu povo. Imaginem se este país tiver um controle sobre muitos outros países, o que não fará aos outros povos que não são o seu. Sim, são questões que são bastante problemáticas e importantes de se falarem, mas apesar disso o livro não deixa de ser um romance, que tem uma aventura aqui por detrás, com a nossa protagonista, que é a Madina, é uma personagem super interessante, super cativante. Como é que o José imaginou esta personagem? Como é que se inspirou? Bom, eu achei que, quando eu escrevi o romance, é um romance de uma aventura de Tomás de Noronha, portanto, de certo modo é uma história de espionagem, e que começa com o rapto da mulher do Tomás de Noronha, Maria Flor, e portanto o Tomás tem que encontrar a sua mulher e ela é raptada na Índia e de repente ela percebe-se que ela é raptada a mando da China, digamos assim. E portanto, isto aliás é baseado em coisas verdadeiras, há casos de raptos de cidadãos ocidentais por parte do regime chinês. E portanto ele vai procurar localizá-la. Ao mesmo tempo, em paralelo, temos a história de uma chinesa. E através da história dessa chinesa, desde criança até à idade adulta, nós vamos perceber
o que é que significa viver na China, qual é o tipo de desafios que a pessoa tem pela frente. Por exemplo, há uma situação descrita no romance que as pessoas acham, isto é uma grande imaginação do autor, que é a Medina tinha de fazer um passeio às 9 da manhã, mas não fez esse passeio, e por não ter feito esse passeio, bateram-lhe à porta, os do partido, a dizerem: você não fez o seu passeio das 9 da manhã. Ele disse: pois, então porquê é que não fez? E ela, não fez porque não lhe apetecia, não é? Inventou uma desculpa: estava adoentada. Mas pode provar que estava doente? E ela diz: bom, não, foi uma febrezita, já tomei um antipirético. Mas onde é que está a declaração do médico? Não, eu tomei um antipirético antes do médico, de maneira que não tem declaração. É muito suspeito. E então colocam-lhe uma câmara de vigilância com um microfone dentro de casa para que a polícia seja a vigiá-la 24 horas por dia. Isto não é um líder da oposição, isto é um cidadão comum. Ora, esta história que aparece no romance, que nós vamos pensar, é grande imaginação, é baseada em histórias reais. Isto aconteceu a pessoas, está a acontecer. E depois obrigam-lhe a pintar o apartamento de vermelho porque é as cores do partido e, portanto, a forma como o regime se imiscui na vida das pessoas e faz uma opressão total sobre as pessoas é, de facto, algo que nos deve revelar muito sobre esta realidade. E, portanto, através da história da Medina, nós vamos perceber o que é a vida sobre o regime chinês. E no meio desta embrulhada toda temos também então o Tomás Noronha, que é uma personagem que já é muito querida dos portugueses. Sente que esta personagem tem evoluído ao longo dos seus livros? É natural que sim, o Tomás Noronha nasceu para um romance só, que era o Códex 632. E depois eu retomei para a Fórmula de Deus, porque ele tinha o perfil necessário, um perfil académico, porque os meus romances, no fundo, abordam questões do conhecimento. E depois habituei-me a ele e os leitores também se habituaram a ele. E, portanto, tornou-se, costumo dizer, é o meu Tintin, ou o meu Indiana Jones, não é? Aliás, o Indiana Jones será, se calhar, talvez o exemplo mais consumado, porque o Indiana Jones era também um académico, era um professor de história igualmente. E, portanto, através do Tomás Noronha, nós vamos vivendo estas aventuras que podem ser um policial, podem ser uma história de espionagem, podem ser um thriller, mas sempre histórias inventadas com um mistério verdadeiro lá dentro, com temas que são do nosso tempo ou são do conhecimento. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas do Tomás Noronha é precisamente esta faceta dele ser um investigador, um historiador que nós imaginamos sempre atrás de uma secretária e que, na verdade, é um grande aventureiro e vai para o epicentro da ação. O José também tem um bocadinho deste lado aventureiro ou é mais de investigador? Bom, em primeiro lugar, sobre o Tomás, o que se pode dizer, eu equiparei um pouco ao Indiana Jones, só que o Indiana Jones tem mesmo espírito aventureiro e o Tomás, as coisas acontecem, ele não planeia meter-se nessas confusões, elas vêm ter com ele e, portanto, depois ele tem que se salvar delas. E talvez isso seja um pouco o que acontece comigo, por causa da minha profissão de jornalista, também com frequência me vejo envolvido em situações que não procuro, mas elas vêm ter comigo e depois tenho que me desembrulhar. Então, nesse sentido, sim, há alguma identificação com o Tomás. E o Tomás Noronha já viajou um bocadinho pelo mundo todo. O José também vai visitar estes sítios onde o Tomás passa ou nem sempre? Como é que faz a... No caso, por exemplo, da Mulher do Dragão Vermelho, eu já estive na China, como é óbvio, vivi 3 anos em Macau, mas nos sítios onde a ação decorre especificamente não estive. E já não poderei estar, porque depois de ter escrito este livro, a China nunca me permitirá a entrada no seu território. E, portanto, mas em muitos romances isso acontece. Eu devo dizer, no entanto, que eu não gosto de visitar o local da ação dos romances antes de escrever. Eu gosto de visitar depois de escrever. Porquê? Porque quando eu escrevo, eu passo a ter um olhar educado sobre os sítios, enquanto quando eu escrevo um romance e vou visitar o sítio, antes de escrever, eu estou a olhar para os sítios, mas é um bocado aquela expressão, um burro olhando para um palácio, quer dizer, eu não estou a perceber o que estou a ver, portanto eu tenho que fazer uma pesquisa aprofundada do tema para dominar o local e então, quando finalmente vou visitar, já sei tudo sobre ele e, portanto,
tenho uma melhor interpretação. Portanto, as visitas são feitas depois e não antes da escrita. E depois da escrita, eu então volto à escrita e faço pequenas correções quando se justifica. E sabemos que já está a escrever o seu próximo romance. Será que nos pode revelar onde é que ele se vai passar? Bom, eu gostaria de não o fazer. O romance, aliás, eu não estou a escrevê-lo, ele já está escrito. E, portanto, será um romance histórico. Obrigada, José. Obrigado. E não se esqueçam de ler, então, A Mulher do Dragão Vermelho.